Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa sequência de aulas sobre leitura e alinhamento do coração. Então, caso você tenha caído de paraquedas por aqui, eu sou Alan Porto, eu sou pastor na Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos e também tenho produzido muito material, muito conteúdo aí para a internet. E de um modo especial eu estou produzindo essa série de vídeos para os alunos do programa Vida Alinhada. Esse programa em que a gente tem todos os cursos que eu já produzi, mas que dentro dele também temos o nosso Clube do Livro, e exatamente para tratar aqui, né, da nossa leitura, da organização da nossa leitura e das conexões entre leitura e alinhamento do coração, que a gente tem essa sequência de aulas que são bem objetivas, bem curtas, mas extremamente desafiadoras, para nos fazer perceber alguns aspectos que precisam ser observados para que a gente possa crescer um pouco mais na experiência de leitura. Então seja bem-vindo se você é aluno do Vida Alinhada ou se você está assistindo esse vídeo, essa aula em alguma plataforma aberta que eu coloquei. Seja muito bem-vindo. Eu realmente espero que ao final desses vídeos você tenha uma nova percepção acerca da leitura, você tenha uma percepção mais clara das suas próprias lutas e daquilo que tem prejudicado o desenvolvimento de hábito e de disciplina e de compreensão, assimilação na sua leitura. E também espero que ao final desses vídeos você tenha uma nova disposição, né, e um novo caminho para seguir na trilha, né, da leitura, do crescimento e da edificação nessa caminhada com Deus. Muito bem. Hoje o nosso foco especial vai estar nesse campo da motivação, leitura e motivação. E eu vou já explicar melhor porque que a gente está começando com esse ponto, mas basicamente o que eu quero que você entenda é que ao longo desses dias a gente vai seguir um passo a passo, né? A gente vai seguir uma caminhada em que a gente vai dando um passo de cada vez para descortinar alguns aspectos e nos ajudar a ter um senso melhor de uma leitura que seja saudável, que seja consistente e assim, né, que produza bom fruto para a nossa vida. Então fica com a gente, essa é só a primeira aula, a gente tem as próximas aulas, todas elas nesse mesmo formato, são aulas objetivas, são aulas diretas e aulas que podem te ajudar bastante, ainda que aos pouquinhos, né, para que você tenha algumas transformações aí significativas. Vamos lá, o nosso papo aqui é sobre leitura e motivação. O que a gente está falando aqui e qual é o ponto, né, da gente trabalhar essa dimensão da motivação? Talvez, antes de qualquer outra coisa, a gente precise entender qual é a nossa condição atual. Né? E eu realmente espero que você esteja assistindo esses vídeos apenas para, sei lá, talvez aprimorar uma coisa ou outra. Mas o fato é que muitos de nós chegam a esse vídeo, chegam ao Clube de Leitura Vida Alinhada com um nível de cansaço e frustração muito intenso. Como assim? Muitos de nós têm algumas experiências que facilmente podem ser descritas como: cara, eu não sei o que ler, vou botar entre aspas, né? Eu começo livros, mas não termino. Eu sempre estou cansado ou cansada demais para ler. Eu leio muito devagar.
Eu não tenho motivação para ler. Eu não consigo ler como meus amigos. E, bom, só mais um, né? Eu compro mais livros do que consigo dar conta. Só para descrever algumas coisas, tá? Não sei o que ler, começo mas não termino, estou sempre cansado, leio devagar demais, não tenho motivação, não consigo ler como os meus amigos, compro mais livros do que consigo dar conta, não consigo entender ou assimilar, né, muitos livros e não consigo lembrar do que li. Se você nunca passou por nenhum desses desafios aqui, então meus parabéns, você é um verdadeiro herói ou uma verdadeira heroína. O fato é que todos nós experimentamos em alguma medida ou em algum momento da nossa vida esse tipo de cansaço, de frustração e de desânimo. E talvez alguns de vocês que estejam assistindo essas aulas, ou essa aula agora mesmo, chegaram aqui exatamente porque se identificam com alguma dessas coisas e estão numa fase de muito desgaste, né, por desejar ler mais ou ler melhor e não, de certa forma, não conseguir. Esse é o nosso problema. Agora, algo que eu vou botar assim, né, o nosso problema. Algo que eu sempre trabalho nos materiais que eu produzo, e talvez alguns de vocês que já estejam familiarizados, né, com a minha linguagem já possam até antecipar isso, é o fato de que uma coisa é o problema percebido, para onde nós olhamos, e uma outra coisa é a raiz, a origem, ou o ponto mais fundamental do nosso problema. Então nós costumamos achar que o nosso problema aqui talvez seja porque eu estou lendo os livros errados, ou porque eu ainda não peguei o melhor jeito de ler, eu ainda não tenho as melhores técnicas de leitura, ou alguma coisa nesse sentido. E é verdade que, né, alguns métodos, algumas técnicas podem ajudar muito a que nós tenhamos uma assimilação melhor, um ritmo melhor, e até mesmo o cultivo do hábito da leitura. Mas sempre existe uma dimensão que precisa ser considerada e que normalmente fica de fora, é o nosso coração. É interessante que a gente pensa que o nosso coração, até quando a gente entende bem o significado de coração, né? Tem aula lá no Vida Alinhada, até para trabalhar melhor o que a gente quer falar quando menciona essa coisa de coração. O que é o coração na escritura? Mas é curioso que quando a gente fala, e até a gente tenta entender alguma coisa sobre isso, a gente pensa que o coração é só algo que tem a ver com o relacionamento com Deus ou com as nossas emoções. E sim, tem a ver com essas coisas. Mas isso tem relação direta com tudo aquilo que nós fazemos e com o modo como nós vivemos de modo geral. Então, se você lembra lá de Provérbios 4, 23, né, do coração procedem as fontes da vida. E o que eu quero mostrar para vocês nessas aulas é que as nossas lutas com a leitura tem mais a ver com um coração desalinhado do que com a falta de certos métodos, técnicas ou recursos. Ao longo dessas aulas eu quero te mostrar algumas coisinhas em termos de métodos e técnicas que podem ajudar, mas eu quero fundamentalmente apontar para essa dimensão aqui e
tratar com você esses aspectos fundamentais que precisam ser considerados. Então é aqui que a gente começa a falar sobre motivação para ler. Por vezes, parte do nosso problema tem a ver com motivações confusas no nosso coração e tem a ver com a falta de visão acerca das bases que nos tornam propensos a abraçar uma vida de leitura. Então eu quero sugerir aqui desde o início que aqueles que têm vida com Deus possuem motivações especiais para cultivar a vida de leitura. Entenda bem, a nossa ideia aqui não é trabalhar uma espécie de elitismo que diz quem lê é melhor do que quem não lê. Existem homens que não sabem ler e que possuem um nível de sabedoria prática na vida que deixa no chinelo alguns de nós que sabem citar vários autores ou que têm uma lista muito longa de livros lidos. Tá? Esse é até um ponto que a gente pode desenvolver em uma das aulas futuras. Então a ideia não é de você ser melhor do que ninguém lendo, mas nós temos motivações especiais, bases especiais para apreciar a vida de leitura. Como assim? Veja bem, os cristãos são conhecidos como o povo do livro. Aliás, essa argumentação melhor desenvolvida você vai encontrar no livro Lit, né, do Tony Reinke. Mas basicamente a nossa visão de mundo trabalha com a ideia de que Deus fala, né, Deus se revela, e de que Deus se revela proposicionalmente, né, ou seja, em proposições, em palavras, e Deus se revela proposicionalmente na Escritura, que é, podemos colocar nesses termos, basicamente um livro, um conjunto de livros. Quer dizer, faz parte da nossa forma de enxergar a realidade, da nossa forma de enxergar a história humana, da nossa forma de enxergar os propósitos de Deus para o homem e do relacionamento do homem com Deus. O fato de que Deus utiliza livros para se revelar e assim para se relacionar com o homem. Isso significa, né, como o nosso acesso a Deus se dá por meio da sua revelação na palavra, isso significa que o livro, que a leitura, é parte fundamental daquilo que nós entendemos, né, para alinhar o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida no mundo. Então, se você é cristão, se você realmente tem vida com Deus, a Escritura, o livro e assim a leitura já são naturalmente colocados em um ponto de destaque, em um ponto que é central para a forma de nós enxergarmos a vida, enxergarmos o mundo. E isso desperta a nossa atenção e as nossas motivações para a leitura de uma forma especial. Então, quando eu abraço a leitura,
Que motivações eu tenho? Primeiramente, conhecer a Deus como Ele se revela. A Escritura. Então, não é sem razão a luta dos reformadores para que a Escritura estivesse na língua do povo e para que ela fosse entregue ao povo. É que de fato nós temos um apreço, né, pela revelação escrita, pela palavra do nosso Deus. E é assim a luta não só para que a Bíblia fosse traduzida, mas para que o povo aprendesse a ler. Então nós temos como parte do nosso da nossa visão, do nosso sistema, esse encorajamento, né, para ler. Primeiramente, ler a Bíblia. A Bíblia é aquilo que vai formar a nossa visão de mundo, é aquilo que vai direcionar os nossos caminhos, é aquilo que vai nos fazer conhecer a Deus e assim por diante. Então, partimos desse ponto da leitura. Mas a partir daí, nós temos a caminhada de discipulado. Então, se você já participou ou do meu curso Descansado e Produtivo, ou do meu mini curso, né, Recarga, você já viu lá que a produtividade vista da perspectiva cristã tem uma trilha, né, que segue o seu senso de identidade, o seu discipulado, a sua vocação e o seu momento. E o seu discipulado é exatamente o entendimento mais claro, né, de quem você é e de quem você deve se tornar. A caminhada de discipulado é a busca pelo crescimento constante em termos de caráter, conhecimento e capacitações. E é claro que há muitos caminhos para que esse discipulado, se você está acompanhando, esse é o meu Pomodoro. Tá? Se você já fez o Descansado e Produtivo, se você já fez a Recarga, você sabe também o que é o Pomodoro. O discipulado tem várias formas. Você pode fazer isso, né? Seguindo alguém, aprendendo de um mentor, se relacionando com outras pessoas, conversando. Mas a leitura entra aqui como um aspecto muito, muito importante desse nosso desenvolvimento. De fato, autores até como o Quaker, né, Richard Foster, sugerem o estudo ou a leitura como uma disciplina espiritual que pode ser desenvolvida por nós. Então, nessa primeira aula, o que eu quero te encorajar a considerar? Primeiro, talvez você possa identificar com um pouco mais de clareza quais são as suas lutas aqui. E talvez você tenha parado aqui, eu vou assistir esse vídeo e tal, mas você não anda muito animado para cultivar a vida de leitura. Bom, eu quero te encorajar a olhar primeiramente esse ponto aqui. Tem algo no seu coração para ser tratado e para ser ajustado. E eu quero te encorajar a olhar para a natureza da nossa visão de mundo e começar a pensar que faz todo sentido nós olharmos para a leitura de um modo especial e começarmos a nos envolver nisso. Sem vaidade, sem orgulho, com o foco adequado. A gente vai tratar todas essas coisas nas próximas aulas, né? A próxima aula a gente já vai falar sobre vaidade. Mas certamente, caminhando e buscando crescer na leitura, um dia de cada vez, um passo de cada vez, para a glória do nosso Deus. Eu quero te convidar para acompanhar as próximas aulas. E se você deseja, caminhar não apenas aprendendo acerca da leitura, mas no próprio exercício da leitura, você é convidado a entrar no programa Vida Alinhada, em que você vai ter
todas essas aulas, vai ter os meus outros cursos, mas você vai ter lá dentro também o nosso Clube do Livro. E a cada mês a gente está lendo juntos, a gente tem um plano de leitura, a gente tem discussões sobre os livros, a gente tem aula para desenvolver, né, a compreensão, a assimilação e os pontos centrais dos livros com foco específico no alinhamento do nosso coração. Esse é o ponto mais fundamental do nosso Clube do Livro, são leituras que nos ajudem a tratar o nosso coração e assim o relacionamento com Deus, o relacionamento conosco, o relacionamento com o outro e o relacionamento com o mundo. Obrigado por ter acompanhado essa aula. A gente se vê na aula de número 2. Tchau, tchau.